Fala a verdade, você já jogou um jogo tie-in? Acho que já tá bom. Saudações pessoas que estão habitando o meu canal agora nesse exato momento. Eu me chamo Extreme Monster e hoje estou aqui para analisar 3 jogos que basicamente marcaram a minha infância. Infância essa que foi marcada também não só de Hot Wheels, mas também de uma outra franquia. Speed Racer, caso você não saiba ler títulos ou thumbnails. Mas espera aí, o que significa o termo tie-in? Caso você não sabe o que significa este termo, é resumidamente jogos ou outras mídias audiovisuais ou objetos cujo conteúdo de uma obra são do mesmo universo, indiferente de ser canônico ou não pela produtora ou autora original. Sabe o filme do Shrek? Conta nos dedos quantos jogos essa franquia teve. Sabe o Sonic Ouriço? Conta quantos desenhos e filmes foram animados sobre ele baseados sobre jogos. Indiferente da obra, ambos tiveram muita coisa. Muita! Isso é, de modo geral, o termo tie-in, e pode ser representado tanto em mídias de entretenimento quanto livros. E vamos ser sinceros, que atire a primeira chinelada de mãe quem nunca sequer tocou um jogo desse nicho. Dragon Ball Z, Naruto, jogos da Marvel, e diferente do console de mesa, computador, jogo de tabuleiro, enfim. E por que eu trouxe esse termo à tona? Porque sim, e quero que mais gente comece a debater sobre obras que gostamos e tem os tie-ins bem estranhos, para dizer o mínimo. É claro que nem todas as obras possuem péssimas adaptações, mas também é explícito que para cada tie-in bom, existe um bem do estranho. Similar à maldição da continuação, onde o primeiro se saiu super bem, porém a sua sequência, mesmo saindo depois de anos, sai com um completo cocô de cachorro. Mas como o foco aqui é o tie-in, vamos por partes. Toda obra que se preze, uma hora ou outra vai deixar aquela sensação de espera, falta explicar aquela coisinha em tal trecho. E com certeza você já teve essa sensação de sua obra favorita, eu incluso nesse meio. Além do fato dos jogos tie-in serem um lucro a mais para suas publishers, eu consigo ver esse tipo de jogo em 2 percepções. Sendo elas a número 1, o jogo será um complemento, onde explicará coisas que foram deixadas de fora e até pode ter elementos fundamentais que poderão se tornar presentes caso a obra original tenha uma sequência no futuro. Basicamente te deixa explorar o que não for explorado. E número 2, o jogo quer passar a mesma experiência da obra, onde basicamente a obra em tal mídia é tão única que seria interessante de pensar em como essa experiência seria passada para nós os telespectadores da obra. Literalmente você tendo o controle em torno disso. Geralmente esse ponto gira mais em torno em que o jogo é literalmente a aventura do filme ou série, Planeta do Tesouro e Toy Story 3, por exemplo. O que deixa muito a desejar. Mas todos os títulos não são assim, só é vago. Não só quero trazer o debate desse tema à tona, como também falar de uma das obras mais marcantes na minha vida, além de Hot Wheels. E Speed Racer, ou Mac Go Go Go, era um grande clássico. Mude minha mente, duvido. Além de ser um dos primeiros animes com tema de automobilismo, se não o primeiro, é um anime no qual ainda é relembrado por fãs até hoje, eu incluso, seja a obra original ou o filme dos anos 2000. Mas caso você não conheça, aqui vai um breve resumo. Speed Racer é um jovem de 18 anos que deseja se tornar o melhor piloto do mundo junto de seu Mark V, o carro feito pelo seu pai que por algum motivo possui aparelhos capazes de auxiliar Speed em suas aventuras, sendo elas A. Jump Jacks, ou macaco no brasileiro, Poderosos macacos. B. Pneus de aderência, C. Serras giratórias, D. Vidro de cobertura, E. Faróis infravermelhos, F. Periscópio de submarino, não me pergunte porquê, e G. Um drone remoto, ou seja, itens de interesse militar postos em um carrinho de circuito vrão, mas quem sou pra julgar, né? No enredo do anime temos Pops Racer, Mãe Racer, Spark e sua namorada Trixie, o irmão mais novo Gorducho e seu pet Zequinha, ou Xinxin, que é um macaco, ambos fascinados por doces e balas açucaradas. Enredo esse cujo, por mais que seja aleatório,
é único e interessante também, eu achei bacaninha. Nessas aventuras existem alguns vilões, alguns de relance, outros de peso, como a equipe Alpha em O Desafio do Piloto Mascarado, Gangsters, O Homem que Odiava Caos, Skullduggery, Sr. Zurma em O Grande Combate de Carros, King Jugger, a equipe acrobática, Snake Oiler, Malange, Kabbalah e não muito menos importante, o Corredor X. Piloto esse em quase todo o santo episódio nos é relembrado pelo narrador de que na verdade seu irmão mais velho Rex vai ser que fugiu de casa há alguns anos e auxilia Speed nas aventuras, principalmente quando o assunto é ele ser o vencedor da corrida ao invés de estar ao lado do Speed. Vai ter irmão top, hein, amigão? E que aventuras são essas? Corridas envolvendo certa experiência, onde aceita o piloto sem experiência, corrida em volta do mundo, carregamento de carga essa que é um item extremamente radioativo na mão de uma criança e um macaco no meio do deserto contra motoqueiros assassinos apaches. Outra corrida nessa contra um carro mamute feito de puro ouro, carros construídos com literal sucata e ferro velho, carro de demolição, carro virando um balão, carro virando um avião, carro com cérebro, carro que muda a identidade, enfim, aventuras. Definição melhor que essa impossível. E é isso, Speed Racer e seu Meta 5 participando de inúmeras corridas e confrontos ao redor dela. Esse show é completo absurdo. E é por isso que ele é incrível. Sem contar o fato também da animação ser inconsistente com pistas, cenários e até personagens durante alguns episódios. Muitos deles sendo até acidentais, como carros trocando de cor sem parar, ou cortes do paralaxe sendo visíveis e sem nenhum corte para suavizar a transição. Mas também, é anime dos anos 60, tô cagando e andando pra ver os erros de animação. Embora isso gere muito meme na internet. Olha a cara desse desgraçado. E é claro que um anime desse nível teria jogos adaptados, ou tie-ins. Mas como aqui vai ser os jogos onde eu joguei, irei passar brevemente nos primeiros jogos que deram início ao Speed Racer no mundo dos jogos. E por mais que possa soar cansativo, relaxa, pois a lista é extremamente e literalmente curta. O que não me impressiona tanto, na verdade. Quem ia querer uma franquia de jogos de Speed Racer naquela época também? Em 1992 lança Speed Racer em O Desafio do Corredor X. Nele, o jogador precisa correr com o Match 5 ou Shooting Star contra o Corredor X dentro de 6 trajetos diferentes, todos contendo os demais inimigos encontrados no anime. Em 1994 lança Speed Racer em Minhas Aventuras Mais Perigosas. Combinado com elementos de jogo plataforma, Speed terá que viajar pelo mundo para vencer o Grand Prix. No jogo, vilões do anime podem surgir para capturar Trixie, namorada do Speed, e ele deverá impedir que isso aconteça. Em 1995 lança Speed Racer, que é um jogo de corrida arcade. Yay! Pera, oi? Ela foi feita pela Funky Namco? Bem, eu disse que a lista tá curta. Agora, está na hora de irmos para o prato principal. O subtítulo deste capítulo não é brincadeira. Para contexto de história, eu estava por volta dos meus 5 anos de idade. Os meus primos estavam recém ganhando os PlayStation 2 deles. Sim, dois PlayStation 2, um para cada um. E como na época os consoles não tinham a força e o poder que eles têm hoje em dia, eu tinha um PlayStation 1 emprestado de alguns conhecidos de meus pais. Como eu lembro de ter ficado por pouco tempo com um console, pode-se dizer que no mesmo ano eu tinha ganhado meu PlayStation 2, enquanto o PlayStation 1 voltou pro garoto que era o dono. Mas esse meio tempo foi suficiente para conhecer 2 jogos, um deles sendo o Need for Speed 3 Hot Pursuit, que conheci graças à minha prima mais velha, e um jogo que tinha ficado comigo para passar o tempo, Speed Racer de PlayStation 1. E ok, como explicado mais cedo, o Speed Racer tinha muitas aventuras envolvendo gangues, corredores rivais, e isso varia. Como catapimpas, eles iam colocar uma trama no meio de um jogo que foca geralmente em corridas em circuitos, ignorando isso completamente e copiando outro jogo que também foca em corridas em circuitos, é claro. Detesto admitir, mas não dá pra negar que o estilo de gameplay e os gráficos do Speed Racer é basicamente idêntico ao clássico arcade Daytona USA. Título esse que por si só já é marcante devido às suas músicas e dos mapas. Fora de ter aparecido em um jogo de luta também. Olhando lado a lado os 2 jogos, a semelhança é gritante. O tipo pode copiar, só não faz igual.
Só que a diferença é que um conseguiu a licença de fazer um jogo sobre o anime, mas tudo bem. Desenvolvida pela Graphic Research e publicada pela Tommy Company no Japão em 1996 e Jaleco pela América do Norte em 98, Speed Racer de PlayStation 1 é um jogo de corrida arcade, mas puxado pro console. Eu falei, copiaram Daytona aqui. Enquanto a história... então, parece que eu vou ter que ficar devendo, né? A história meio que não tem. Lembra que mencionei que os jogos Tie-In para mim tem 2 pontos de vista? Pois bem, Speed Racer cabe perfeitamente no segundo ponto. Para resumir, ele é um jogo bem curto. O que não faz sentido nenhum, pois o próprio anime tem inúmeros personagens. E ainda assim não fizeram se passar por um arco de um dos episódios? O jogo poderia até ter tido a ideia de colocar uma temporada inteira dentro do jogo. Imagina a loucura que isso seria pro console. Mas bem, se não tem, vamos conviver com o que temos. Mas espera aí, se não tem história, como que esse ponto se encaixa? E é agora que eu falo sobre os carros disponíveis. Tendo o Match 5 como carro principal, que se não tivesse ia estar cometendo um crime de guerra, o jogo te dá a experiência de poder controlar esses equipamentos. Resumindo, você pode pular, mergulhar o carro na água, cortar árvores, até mesmo lançar um drone remoto, que infelizmente só serve para marcar onde o corredor X está, mas enfim. Agora, enquanto os controles, bom, são funcionais. Um pouco confuso, mas funcionais. Com o jogo de corrida, ele tem um controle básico de jogo de corrida. O X acelera, o quadrado freia, esquerda e direita são basicamente básicos, para dizer o mínimo. Embora tenha batido na parede muitas e muitas vezes, e a parede desse jogo é 8 ou 80, ela pode ser básica, mas de repente pode ser punitiva. O L1 e o R1 trocam a seleção de qual botão apertar no Match 5, enquanto o L2 e o R2 por algum motivo são uma troca de câmera. E se olhar bem, esse é o controle padrão. Pra que colocar 2 botões de trocar câmera? O bolinha ativa a função atual selecionada, o triângulo faz... nada? Tá bom. Os direcionais cima e baixo são a troca de marcha. E embora eu prefira não me estressar jogando apenas no automático, o manual até que é intuitivo. Embora no início seja um pouquinho confuso, pois o botão de baixo troca de marcha e o botão de cima é o que reduz a marcha. Mas você pega o jeito. A física do jogo é similar de Daytona. Carros ao se colidirem usam animação pré-definida, totalmente exagerada. Sério, pra que jogar carro tão alto? Não era mais fácil usar a animação de rodopiar? O pulo do Match 5 é duro, pois só pula e não faz nada graças à física de Daytona. Tipo, salto de lombada eu relevo por não ter tanta reação. Agora, um pulo pelo volante parece que o Match 5 é feito de tijolo. Os pneus de aderência são até que únicos, pois funciona em um terreno apenas. Se você usar no asfalto, o carro vira um completo sabão, o que eu achei engraçado de acontecer. As serras são... serras? Não tem mais nada pra dizer, você quase não usa elas também, mas também você pode derrubar o placar da largada. O periscópio, que dentre todos os itens é o item mais inútil do jogo inteiro, e a luz infravermelha que serve pra absolutamente nada, a não ser pra iluminar a noite e as cavernas do escuro. Todo o resto do jogo é iluminado, não serve pra absolutamente nada. É nisso que o segundo ponto entra em ação. Mesmo sendo um jogo sem história, ele ao mesmo tempo te faz ter a experiência de como seria se você pilotasse o Match 5. O que é foda pra caramba. Você está literalmente usando um carro que pode fazer o que bem entender. E é óbvio que o jogo deixa você burlar, trapacear, barganhar nas corridas. Entretanto, se o jogo é pequeno e curto, o que tem de tão especial nele? Bom, agora entramos no conteúdo do jogo. Novamente, o jogo não tem história, mas isso não significa que ele não tem conteúdo, incluindo conteúdo secreto. Mas eu vou deixar isso pra frente. Primeiro, as pistas. Ou melhor, a pista. Sim, embora tenha mais 2 variações, o grid de largada é no mesmo cenário interligado no mesmo circuito padrão. Então vai contar como um. Os outros trajetos são basicamente complementos. Em todas as corridas, o corredor X vai estar presente nela como seu principal rival. E no final de cada corrida, o corredor X aparece para falar com o jogador e diz como foi a nossa performance durante a corrida. E isso é até que doido, pois dependendo do jeito que você pilotou no circuito, ele pode estar orgulhoso de você, com raiva de você, desapontado com você, e até em alguns momentos ele pode te provocar falando que vai vencer a próxima corrida. Essa interação eu achei bem daorinha do jogo, embora a gente não consiga responder, mas foi legal ter colocado. Bom, enquanto os carros... vai ser mais uma comparação entre Daytona e USA, mas essa aqui nem teve como. A biblioteca de carros são variações entre automático e manual.
E um outro detalhe é que em cada carro, por mais que seja sutil, a sua cor principal é levemente alterada para um tom mais claro ou mais saturado. E não é só o Match 5 que sofre disso, o Shooting Star também, e mais um carro que eu vou deixar como segredo. Além de ambos, existem mais 4 carros disponíveis para desbloquear, isso se não contar a caixa de câmbio, sendo eles o Fire Ant, o Samurai, o Demon, que é o Match 5 versão em modo gótico, que até a produção desse vídeo, por incrível que pareça, é um carro exclusivo do jogo, do que aparenta ser, pois eu procurei que nem louco na internet afora se tinha algum episódio sobre o motivo do Match 5 estar nas condições de vinho ou preto, e até a produção desse vídeo encontrei nada sobre. Não uma wiki, nenhum episódio, nenhum fórum, nada que comente sobre o carro tá demoníaco, pra dizer o mínimo, o que torna um carro exclusivo. E por fim, o GRX original. Como assim GRX original? Bem, pausa o vídeo, pega a pipoca, prepara uma bebida e senta que lá vem a história. Originado do anime, o modelo GRX não é um carro, mas sim um motor construído por Bent Cranium. Título de adivinha só? Pops Racer. Conhecido como o motor mais potente do mundo, o carro que tiver esse motor chegará em uma velocidade tão alta, mas tão assustadoramente alta, que pode prejudicar o próprio piloto por estar estupidamente rápido. E de acordo com o episódio O Carro Mais Rápido do Mundo, parte 1, esse motor sozinho conseguiu tirar a vida de 5 pilotos, incluindo o de seu criador, Bent Cranium, ou Ben Cranium, como diz a adaptação local. Pop, sendo o único a saber da existência desse motor, decidiu enterrá-lo para que mais ninguém ponha as mãos nele ou sequer tente replicar a engenharia do motor, para não houver mais mortes acidentais quem o dirigir. Bent Cranium, por mais que não apareça como flashback durante o episódio, ele possui uma forte presença na minissérie de quadrinhos de 1999. Caso queira explorar mais sobre o personagem, tá aí a recomendação. Agora sério, imagina um Fiat Uno com escada com esse motor. O carro ia virar uma máquina do tempo, filhote. O único jogo que Speed Racer onde podemos controlar o carro é apenas o de PlayStation 1. E isso faz ele ser um exclusivo? Não tanto quanto o Demon mais cedo, mas tem seu valor sendo o carro rival do Match 5, o que deixa a referência do GRX do filme de 2008 bem mais forte, pois ambos simbolizam potência, velocidade, design chamativo e o futuro das corridas de autódromo. E é isso. Infelizmente, por mais que tenha os 2 carros principais e um deles sendo o carro supremo, o jogo não possui uma grande biblioteca de carros para selecionar, o que para mim foi um tiro no pé doloroso. Por ter poucos carros da série, mais o fato de que o restante ia ser carro de NPC, o jogo perdeu a grandiosa oportunidade de ter carros de episódios mais marcantes, como o carro de Snake Oiler e Capitão Terror da equipe acrobática, sem falar também do Malange em Corrida para a Vingança. E o meu favorito, o desafio do piloto mascarado, onde era uma equipe de gangsters, mais o atual rival do Speed durante o episódio, o Skullduggery. E não venha me dizer que o DVD não teria espaço para colocar esses personagens na biblioteca. Só de terem tido o direito de produzir um jogo do anime, já era justificativa o suficiente para colocar os personagens dentro do jogo, mesmo eles sendo secretos. Os jogos anteriores em Sprite tinham os personagens como rivais, mesmo eles não sendo jogáveis. Você passava o adversário, você já sabia qual adversário você tinha passado, só de reconhecer o carro e a coloração dele. Aqui no jogo tem o que? O Formiga e o Samurai e um genérico de cor listrado que nem tá na biblioteca. Porra, nem o T-Demon e o GRX são rivais no próprio jogo, somente o Corredor X, o que é bacana, beleza. Mas é o único personagem reconhecível durante as corridas. Ao invés de deixar o cenário cheio de adversários que dão arrepios só pelo design, temos Antas e Corvettes defeituosos. Porque a bunda do samurai é um Corvette. Agora vamos trocar de tópico para não ficar lelé da cuca. Efeitos sonoros do menu? Ok. Efeitos sonoros dos veículos do jogo em si? Ok. Com um adendo especial por usarem um famoso som de carro passando em alta velocidade. Adoro esse som. Deveria ter essa categoria no TGA. Som mais prazeroso de se ouvir dentro de um jogo. Voz de narrador. Hello, everybody. Time to select. Jesus Cristo, dai-me misericórdia. Pois bem, eu entendo a escolha de colocar um narrador para as corridas, pois isso pode até dar um charme a mais para o jogo. Mas
tinha que ser um narrador tão irritante. Eu não sei vocês, mas pra mim, o narrador desse jogo é equivalente ao Oh Boy do Colônia Contra-Ataca. Porque o que era pra ser só um adendo pra um jogo de corrida, acaba se tornando no seu maior tormento durante toda a maldita corrida. Nem sei porque eu troquei de tópico também, só com isso eu vou ficar louco de qualquer jeito. Pior que tem uma frase no início da corrida, em que até hoje eu entendo isso como um monte de murmúrio devido ao efeito de eco. Today's circuit conditions is dry. Hey look, it's a clear sky. Por acaso algum de vocês entendeu o que diabos ele quis falar? A qualidade do eco decaiu tanto na voz do narrador, que até volta a entender o que o narrador de Street Fighter falava. E similar ao Bubsy 3D e ao Ryan de Hot Wheels Stunt Track Challenge, ele nunca cala, maldita matraca! Bateu e capotou o Corsa? Come on, wake up. Tá prestes a fazer várias ultrapassagens? Hey, Jim. Bateu e perdeu velocidade na pista? Prepare-se, pois agora vai vir um enxame de car behind. E sabe qual é o pior disso tudo? Não tem como deixar o volume no narrador mutado. Eu vou endoidar. Ou você muda sua televisão, ou você vai ter que sofrer com ele durante o maldito jogo inteiro. Pelo menos, as músicas do jogo é o que salva um pouco dessa tortura. Tem a música do menu, o que eu acho ok. A de seleção de trajeto de veículo. O que eu acho bacaninha. Música de Game Over. De salvar o recorde no ranking. E a cereja do bolo, as músicas durante as corridas ou durante o replay. A parte chatinha é que não são as mesmas músicas que você ouviria em um Speed Racer. Novamente, as músicas parecem que saíram de um Daytona USA. De novo! Mas não dá pra negar, todas as músicas desse jogo são completamente de pôr o corpo pra remexer. E dentre todas essas músicas, incluindo o remix feito pelo Alpha Team, Let's Go sempre será a minha favorita de todo o jogo. Ela é vibrante, ela é dançante e cativante do começo ao fim.
Mas sabe o lado chato? É até a lembrança de que o jogo que uma vez alegrou sua infância, agora é uma lembrança enganosa, pois você percebe que o jogo é mais um daqueles com grande potencial desperdiçado. Não foi à toa que a recepção foi fortemente negativa quando o jogo lançou, e até sido acusado de ser um clone de Ridge Racer. Outras análises até citam que o universo do anime não foi devidamente explorado pelos desenvolvedores do jogo, pois, poxa vida, o anime dos anos 60, conteúdo era o que não faltava. Eles tinham uma oportunidade de ouro de colocar mais personagens jogáveis, mais pistas variadas. E um outro ponto que eu consigo até concordar com as críticas é o fato do jogo não possuir um multiplayer em tela dividida. Pois imagina o quão divertido o jogo se tornaria com um jogador sendo Speed Racer e o outro sendo Corredor X, ou até outros personagens da série. Mas aqui vai as perguntas. O jogo é funcional? Sim. O jogo é divertido? Sim. O jogo deixa você experienciar como é correr com o Match 5 do anime? Com certeza que sim. O jogo só não é completo, e com certeza não aproveitaram o universo dele, o que é uma grande pena. E agora uma coisa que eu esqueci de falar. Que jogo de corrida é esse onde você não consegue dar ré? Seguindo a linha cronológica de jogos lançados, esse aqui eu acredito que você nem deve ter chegado a conhecer direito. Pois o jogo, ao invés de ter sido lançado para um console de mesa ou em um DVD para computadores, o jogo é gratuito de navegador. Calma lá, deixa eu explicar. Em meados dos anos 2000, uma junção entre a EnterTheMonkey.com e a BlitzInteraction.com conseguiram os direitos de Speed Racer para o jogo de navegador, e o site que hospedava esse jogo era Shockwave.com. E infelizmente, devido à morte do Flash Player em 31 de dezembro de 2020, o jogo não pode ser mais acessado por meios normais. O único jeito de rejogar o jogo hoje em dia é visitando o Wayback Machine e rezar para achar um site que ainda tem o jogo hospedado, ou... Agora, como esses dois sites aleatórios tiveram os direitos do anime para fazer um jogo de navegador, eu também não sei. Só Deus sabe. Posso dizer por experiência própria que quando eu estava no antigo notebook da minha mãe, procurando algum jogo diferente para passar o tempo, quando eu encontrei esse jogo do nada, eu imediatamente falei: não, deve ser real, esse jogo deve ser falso, deve ser uma print feita por montagem no computador. É Photoshop, né? Eu não sabia que era Photoshop na verdade, mas era Photoshop. Porém, a curiosidade naquele momento falou mais alto, e resolvi clicar para ver o que era. O resultado? Eu fiquei viciado, jogando aquele jogo por quase 2 meses inteiros, pois o jogo era extremamente difícil de completar. Mas e o jogo? Como que ele era de verdade? Diferente dos primogênitos, onde mostrava uma nova aventura em formato de jogo, e ao contrário do seu antecessor do PlayStation 1, onde a história era inexistente, o jogo era sim baseado em um episódio do Speed Racer, apesar de ser só o primeiro episódio do anime, mas pelo menos já é alguma coisa. Porém, por ser de navegador, ele era completamente inferior e limitado na questão de conteúdo dentro do jogo. Então, embora seja sobre o primeiro episódio, o jogo era limitado por ser aquele jogo de bater recorde, seguindo o trajeto, ou até morrendo ou completando o cenário. Vocês sabem, o mesmo também possuía outras abas como videoclipes, wallpapers, clássicos de jogos de flash, minigames, rank de pontuação, sobre o Match 5, como jogar, enfim, coisa besta que jogo de flash tinha. Como o jogo estava baseado no primeiro episódio, seria fácil resumir o contexto do jogo. E do que se trata? Em resumo do episódio, o grande projeto, após o Speed Racer vencer uma corrida de testes, é oferecido a ele várias oportunidades de pilotar para grandes equipes. O problema é que seu pai Pops Racing possivelmente não aceitaria o Speed como piloto profissional, nem da própria equipe de seu pai. Enquanto o Speed está na busca de conseguir dinheiro, Pops se demite do seu atual emprego após o seu superior ter rejeitado o projeto do seu novo projeto de motor. O que na verdade é o contrário, pois o seu ex-superior queria o projeto a qualquer custo, mas sem precisar pagar os royalties para o Sr. Racer, pois com o projeto roubado, ninguém tem direito a pagar por dono. E após os seus capangas falharem em roubar a planta do Sr. Racer, Pops decide esconder o projeto em um para-brisa reserva. No meio dessa situação, Speed decide que o único jeito de conseguir o dinheiro que quer é correndo em um trajeto semelhante a um rally pelas montanhas, valendo R$5.000. Isso tudo em um segredo. Agora entre cena Skullduggery, ou apenas Duggery, conhecido como o piloto mais sujo das corridas. Sabendo que Speed vai entrar na corrida,
o mesmo decide entrar para mostrar que é o melhor, mesmo sendo um piloto trapaceiro. E já que a corrida seria nas montanhas, Speed e Spark aprimoram o Match 5 para poder ser resistente durante o percurso. O problema é que faltava um para-brisa para completar a melhoria, mas eis que surge um Gorducho Zequinha com para-brisa reserva, o mesmo que Pops usou para esconder seu mais novo projeto de motor. O dia da corrida chega e os pilotos estão prestes a dar a largada, porém após o Gorducho estar com a língua nos dentes, Pops agora está determinado a impedir a corrida. Porém é tarde demais e a corrida se ira. Resumo longo, não é? Pois bem, contexto dado, vamos conhecer... Ei, espera aí. Esse jogo é em 3D? Peraí. Tem uma barra de controles do lado? Tá me dizendo que esse jogo é mais fiel ao anime além do episódio? Pois é, eu meio que quebrei a cara quando eu vi pela primeira vez que um jogo 3D estava sendo renderizado em um navegador. Antes de eu conhecer Kogama e Roblox, Speed Racer de navegador foi o que me fez dizer "Wow, nice graphics!" de forma completamente genuína. Pois além de ser um jogo, eu olhava mais pro carinho que o jogo teve. E isso me fazia pensar, como é que esse jogo tá rodando no navegador? Por que esse jogo tá de graça? E você sabe que um jogo é bom quando é aquele que te faz perguntar como que isso não é pago. Pois sério, eu não acreditava que esse jogo existia nem vendo ele na minha frente. Óbvio, só de ter acessado o site onde o jogo estava hospedado, os desenvolvedores já recebiam um retorno, anunciantes também. E isso vale para qualquer site, aplicativo, etc. Mas um jogo licenciado, sendo 3D e de graça, fazia o meu cérebro de amendoim explodir. Mas, bom, vamos reduzir a marcha um pouco. O que o jogo tem para oferecer? Resumidamente, o meu segundo ponto, por incrível que pareça. Por ser sobre o primeiro episódio, o único carro disponível para jogar é o Match 5, o que por consequência te dá a liberdade de poder usar os comandos do próprio Match 5. E só um leve adendo, são mais fiéis do anime do que o de PS1, por mais que os ambos sejam a mesma coisa. É pouca diferença, mas ainda assim perceptível. Dá até pra atacar os outros carros da corrida com a serra elétrica. Sai do meu caminho, seus bandos de sucata! E de modo geral, o jogo possui um mapa apenas, separado por 3 áreas. O começo, que é uma região mais tranquila para explorar seus controles. O meio, que é uma região montanhosa com penhascos, curvas de gelo e pontes de pedra. E a reta final, onde mistura a região do começo com o gelo nas curvas. Outra coisa que eu quero adicionar. O visual e a arte do mapa dos carros e das texturas são tudo completamente idênticas às do anime, tendo mais a identidade visual do anime original, o que eu achei incrível. Até replicar a linha de chegada do episódio. Até jogo de navegador tá fazendo mais bonito que PS1. Olá, pada seca! Durante a corrida toda vai ter 3 coletáveis para pegar. Os doces do Gorducho Zequinha para a pontuação, a chave de boca do Spark para consertar o Match 5 durante a corrida. Sim, o jogo pode causar dano pro carro. E o drone remoto, que serve para atordoar os oponentes até baterem na parede e o líder da corrida por um baixíssimo período de tempo. Mas isso não adianta porque ele é imortal. Eu já consegui jogar ele no lago, do penhasco, mas ele sempre voltava. Sempre. Ele é até imune às serras elétricas do Match 5 e ele sempre te bate toda vez que você passa por ele, só fazendo ele capotar pra perder de uma vez. Dá pra atrapalhar? Sim, mas é extremamente curto, então use com responsabilidade. Durante a corrida, poderão existir atalhos e caminhos escondidos para o jogador passar. Basta apenas dominar os controles do Match 5 que você consegue explorar mais de 10 vezes. Sim. Mais de 10 vezes. O que? Você achou que só porque o jogo era de graça de navegador e que ele também seria fácil? Ah, meu amigo, se prepare para conhecer o Dark Souls dos jogos de Speed Racer. Pois se fosse sua primeira vez jogando isso, você nem chegaria no final da corrida nas primeiras 3 tentativas. Os oponentes, por mais que sejam inofensivos, existirá momentos durante a corrida que ele vai te rodar e te jogar na parede com tudo sem dó nem piedade, filhote. Outro problema que pode acontecer é devido ao jogo ser 3D. Porque sim, o lado positivo é que diferente do jogo de PlayStation 1, o carro tem suspensão para amortecer a sua queda. E qual seria o lado negativo? O carro tem suspensão para amortecer a sua queda. Pois a física do jogo é um tanto quanto inconsistente. Tanto de colisão do carro cair na pista, quanto a própria colisão dos carros. E por causa disso, só do carro descer um degrau vira motivo suficiente para a suspensão virar uma de lowrider. E vendo a gameplay a fundo parece até que normal, mas é justamente jogando o jogo que você tem a real experiência. E se você não souber como controlar o carro após ele quicar, boa sorte, amigo. Quando finalmente você perceber, você vai estar perdendo a direção junto da sua posição por culpa da física desse jogo. E falando em direção, os controles do carro são
bem neutros, pra falar a verdade. Esquerda e direita são bem básicos, a aceleração e a velocidade do jogo é fácil de aprender, mas eu não sei se devo dizer a mesma coisa pra ré. Quer dizer, a ré é a mesma velocidade de ir pra frente, só que ao contrário. Duh. Mas pelo fato da câmera ficar bem em cima do Mad 5, vai dar a impressão de que o carro tá viajando na velocidade da luz. Olha isso! Só olha pra essa cena. Sabe aquela história do Trackmania, onde existia um bug que se você desse ré e andasse um pouquinho pros lados, o carro começava a ir mais rápido? Tipo o speedrun do Super Mario 64? Se você não conhece, pesquisa. Essa história é muito hilária. E essa é a impressão, graças à câmera colada no carro. Também falando de posição, tem um adendo que esqueci de mencionar. Vocês devem ter reparado a posição do jogo decaindo rápido em certos trechos, certo? Então, eu não sei explicar direito como é que isso acontece, mas para clarear, é um bug de renderização e aparição dos NPCs. A função desse bug é bem simples. Reduzir o número de carros para que você chegue logo no top 3. Isso de forma bem rápida. Entretanto, esse bug é de certo modo difícil de fazer. Porque assim, é óbvio que o jogo está deletando os carros que eu ultrapassei e reposicionando eles na minha frente, para dar a impressão de que tem carros para alcançar. Por isso do campo de visão ser pequeno. É um jogo de navegador, horas bolas. Mas quando esse NPC desaparece atrás do Mad 5, por algum motivo o jogo não processa que só um carro sumiu, mas sim 2 ou 3. O que por consequência brota na minha frente 2 carros juntos de uma vez só. É isso que chama de carros siamês? Se você jogar esse jogo normal, você já vai saber que existe uma certa distância entre um NPC e outro, básico. Mas quando tem 2 carros muito próximos, em resumo, um par de carros, significa que o bug aconteceu. E provavelmente quando eles desaparecem, eles vão contar como 2 carros cada. Eu sei, ficou meio confuso até pra eu tentar explicar. Mas o fato é, tem a ver com a renderização e de quão rápido você consegue eliminar um por um. Tendo dito esse bug, eu queria uma possibilidade de como fazer esse bug da forma correta. Pelo menos o mais próximo que eu consegui para poder gravar em vídeo. No início da corrida, quando você chegar em 18º, força o carro para a beirada da direita da pista para forçar a renderização do carro mais à frente, o 16º. Se você ver ele antes dele descer os degraus da pista, lance o drone remoto já para atordoar ele. Lembre-se de evitar o 17º do seu campo de visão. Se ele morrer nas árvores, isso é, antes dele subir a colina, quando você subir, terá no horizonte outro carro já descendo o barranco. Se tiver 1 ou 2 pares de carro na sua frente, significa que o bug funcionou. É só ultrapassar eles que quando cada um sumir, você já vai cair para 13º ou 12º antes mesmo do Doug aparecer. Nota mental, ele aparece atrás de você. Então, então tem chance de você logo levar uma enrabada. Tenham em mente que tudo que expliquei até agora é apenas teórico. Ou seja, tudo tentativa e erro. Pode funcionar ou pode não funcionar. Pode cair 4 posições ou até 8 posições. Mas se nessa gravação eu conseguir gravar de que eu caí até 10 posições, as possibilidades de como executar esse bug são infinitas. Opa, é que Extreme Monster do futuro com a voz da mulher do Google aqui. Sabe toda esta explicação super detalhada do bug que acabei de falar? Pois pega toda ela e joga no lixo mais próximo que você tiver. Pois enquanto eu estava gravando uma gameplay básica do jogo para usar de fundo, eu utilizei o drone remoto para atordoar o 15º na minha frente. Entretanto, do nada o 15º ao morrer o bug da posição aconteceu fazendo eu subir 10 carros em uma curva que fica logo no início da corrida. Dentro de uma situação onde eu não tinha total intenção de bugar o jogo. Ou seja, o que catapimbas eu tô fazendo de específico para fazer o bug acontecer? Enfim, voltando com o vídeo. Agora, uma coisa bem interessante. Ao apertar o play do menu, o jogo mostra de cara o título do jogo, ou para facilitar o nome do episódio que ele se baseia, e você já entra no jogo para jogar, sem cutscene, sem nada. Porém, dependendo da forma que você terminar o jogo, isso é, quebrar o Mad 5, se afogar na água, cair do penhasco e gastar todo o oxigênio, ou até chegando em segundo ou em primeiro lugar, irá aparecer uma cutscene diferente para cada game over. Who gave you permission to be a racer, huh? My beautiful new car is all smashed up. O que eu achei um detalhe bem legal. Claro, são pequenas cutscenes do próprio episódio, mas ainda assim, até que gostei. Bom, embora esses dois sites tenham conseguido os direitos do anime, será que eles conseguiram das músicas? Meu amigo, óbvio que sim. Não só das músicas, mas praticamente de todos os efeitos sonoros que são usados no anime. O que é louco se parar pra pensar. Muitos dos jogos de Flash, a maioria deles sendo de orçamento baixo, geralmente usam presets ao invés de criar alguns sons para o jogo. O que por consequência sai a produção mais barata para o jogo.
Mas aqui, não só tem só o som do carro ultrapassando, mas também dos pneus derrapando, das batidas de carro, explosões, serras elétricas, o efeito original do drone remoto e para completar, o jogo inclui até as linhas de diálogo em inglês do anime. Não é ator pago para dublar, é literal o mesmo diálogo e as mesmas falas dos dubladores americanos. Cara, como é que um joguinho de navegador consegue ser mais completo do que um jogo de console? Na parte das músicas, são literalmente as mesmas usadas durante as corridas do Speed Racer, um estilo de orquestra puxado por cômico. Sei lá, eu achava as músicas do anime meio cômicas. E por mais que sejam apenas 3 no total, e de não terem um nome de forma oficial, se elas têm eu não sei, elas deixaram o jogo com o charme da obra original. A primeira música começa a tocar logo no início da corrida, que é a mescla do tema de Speed com o tom de suspense. A segunda música começa a tocar assim que você entra na metade do trajeto durante a corrida, essa agora dando mais a sensação de perigo iminente. Porém, se você for rápido o suficiente e chegar perto do primeiro lugar, uma música de estilo de confronto se inicia, demonstrando que você tem que confrontar Duggery até a linha de chegada. Existe também mais uma música após terminar a corrida, ou ter um game over. Porém, o looping dela é tão curto que não vale a pena mencionar ou dar destaque pra ela. Quem se importa com música de menu também? Boa parte delas é ruim. Ei, eu disse boa parte, eu não disse todas. O engraçado disso tudo é que eu sinto que esse jogo foi o mais fiel até agora, tendo apenas um pacote de traquinas e um suco da Del Valle, sabor maracujá como orçamento. Agora sério, que realidade é essa onde um jogo de navegador é mais fiel do que um jogo de console, tendo tão pouca coisa para se fazer no jogo? Speed Racer de PlayStation 1 nem parece tão curto se comparar, e ainda assim um jogo de navegador conseguiu ter referência atrás de referência, consegue entregar todas as mecânicas do Match 5 original de uma forma mais fiel. A única coisa que me fez falta mesmo foi uma possível seleção de mapa, ou até de piloto. Mas né, como já era baseado em um episódio, o episódio era bem que limitado, sinto que o jogo entregou muito, e é o suficiente para ter um jogo fiel à sua obra original. Não só isso, mas o máximo que consegui de informação para esse jogo foi na Wikipédia completa do Speed Racer. Não tem reviews, não tem críticas, nem sequer uma página detalhada sobre. Apenas informações básicas que era de um jogo de navegador sem muita profundidade. E eu, como eu sou o único louco que se aprofundou nesse jogo, admito que ele conseguiu ser até melhor que Speed Racer de PlayStation 1, mesmo tendo tão pouco conteúdo para abordar. Um feito e tanto para um jogo que se baseou em um episódio apenas. Pois bem, vamos ao veredito do jogo. O jogo é funcional? Ou 8 ou 80. Vai ter momentos que a física vai ficar instável simplesmente do nada, mas nada que te faça parar de jogar depois de perder 5 vezes. O controle em si é meio confuso na primeira vez, porém é rápido de pegar o jeito. E o jogo é divertido? Certamente que sim. Claro, terá momentos que você vai querer xingar o jogo por culpa da física dele, mas diferente do Speed Racer de PlayStation 1, ele te deixa mais livre para pegar os coletáveis da pista. Agora, por que você queria desbloquear um papel de parede do vilão da série, eu também não sei. Vai que você gosta de vilões. O jogo deixa você experienciar como é correr com o Match 5 do anime? Com toda certeza. E um detalhe bem bacana que eu não mencionei mais cedo, mas eu tô mencionando agora. Se você chegar em primeiro lugar na corrida, você ganha um brinde de 5.000 pontos, a mesma quantia de prêmio do episódio baseado.
Uma referência que pode até passar despercebida se você não olhar com atenção, porém é bacana pra caramba. Isso mostra que os desenvolvedores colocaram amor e carinho no jogo durante o desenvolvimento. No total, foram citados 5 jogos do nosso corredor rápido favorito, todos eles para dar uma experiência de estar dentro da série, mesmo que explorando tão pouca coisa. Quando eu assisti os episódios pelos DVDs, eu imaginava na minha cabeça como seria correr contra um carro mamute, uma Lange, Prince Cabala, Black Tiger, tudo em formato de um jogo literal completo e diverso. Será que teria uma linha do tempo única? Será que eles teriam novas pistas, novos aliados, novos rivais para enfrentar? Bem, essas minhas perguntas não tinham respostas, e como consequências, elas eram levadas pelo vento. Pois pelo fato de Speed Racer ser uma obra dos anos 60, quem nos anos 2000 iria se importar com uma série barra mangá mais velha do que meus pais? E se fossem remasterizar a série, como é que ela seria? Quando eu vejo você fazer as coisas que faz, você me deixa impressionado. Está pronto para largar seus brinquedinhos e crescer? Está pronto para se tornar um piloto de verdade? Todos achavam que eu e Steventon nos odiávamos. Engraçado, né? Olha minha vida ganhou de novo, Fiat. Você não entra num T-180 para ser um piloto. Você entra porque é um piloto. O ano é 2008. E minhas perguntas, se antigamente elas não tinham respostas, 2008 chegou para poder respondê-las.